Viva para construir. O nosso Deus é o Deus da edificação. Em Cristo Ele veio ao mundo para nos resgatar da destruição e edificar nossas vidas. O mundo se especializa em destruir. O nosso Deus é especializado em edificar e Ele quer edificar a minha vida e a sua. Por isso a palavra de Deus é sobre isto, essa obra redentora de Deus, um Deus que quer edificar. E um livro nas Escrituras do Velho Testamento que é muito afeito a esse tema é o livro de Neemias. E nós estamos olhando este livro com este título, ou esta abordagem, Viva para construir. Vamos continuar pensando nesta noite. Antes de ler o texto desta noite, vamos relembrar o cenário de Neemias. Neemias, grande líder do povo de Israel no Velho Testamento, lá no 6º século. E ele ele está no 5º século, mas a história que envolve ele mais de perto começa um século antes. O povo de Israel havia sido tomado pela Babilônia em 587. Nabucodonosor, grande rei do império da Babilônia, ali na região, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, as muralhas e levou milhares de cidadãos cativos para a Babilônia, para o exílio. Porque Deus assim permitiu. O povo dele tinha andado para longe, muito longe dos caminhos do Senhor, do propósito para o qual aquele povo foi constituído. Foi uma correção para aquele povo. Mas Deus prometeu a redenção se houvesse arrependimento, e Deus disse que haveria esse tempo, e houve. Deus moveu as nações para que isso acontecesse. O império da Babilônia foi tomado pelo império persa, na liderança de Ciro, em 539. E Ciro, da Pérsia, tinha uma outra política com relação aos exilados e permitiu que eles voltassem, o povo de Israel voltasse para a sua terra e inclusive reconstruísse a Jerusalém, o templo. E isso aconteceu, se deu assim, em 536, com Zorobabel na liderança. O povo de Israel reconstruiu o templo lá em Jerusalém, mas muitos continuaram na Babilônia, e entre eles estava Neemias, numa posição privilegiada, como homem de confiança do imperador, do rei, agora já um dos sucessores de Ciro, o rei da Pérsia, não mais ele. Artaxerxes I estava no poder, e Neemias servia a Artaxerxes, e era um homem de confiança, chamado copeiro. E então Neemias era um homem muito bem preparado, porque para cumprir essa função se escolhia com muito cuidado e esmero quem poderia ocupar essa posição. Neemias está lá e ele recebe visitantes de Jerusalém, e ele pergunta num encontro com eles, como é que estão as coisas lá? E eles dizem, olha, ainda está muito desanimado, há muita destruição, as muralhas ainda estão no chão. E aquilo comove Neemias, ele vai em oração à presença de Deus, intercedendo por uma possibilidade de reconstruir as muralhas de Jerusalém, lugar onde não tinha estado ainda. E ele então consegue autorização do imperador da Pérsia, Artaxerxes, para ir voltar, e com carta branca, recursos, uma caravana oficial, e ele volta como governador ali de Jerusalém para reconstruir as muralhas, porque a reconstrução das muralhas era fundamental naqueles dias para a reconstrução da comunidade, da chamada cidade. E Jerusalém fazia parte, como o povo de Israel, fazia parte do grande plano de Deus de reconstrução, não de muralhas, mas do ser humano. Então a missão de Neemias, que passa primeiro pelo lado material, na verdade tinha um fundo espiritual, a retomada da história da salvação, da ação de Deus de redenção no ser humano, que atravessa o Velho Testamento, por meio do povo de Israel, e vai chegar então finalmente no cumprimento em Jesus Cristo. E então este momento é muito importante. Neemias então é este líder que volta para reconstruir as muralhas. No seu livro é narrado como isso aconteceu, nós já lemos aqui, e já estamos na segunda parte do livro, quando depois de reconstruir as muralhas, Neemias trabalha para reconstruir a comunidade. E nós vamos ler um pouco mais então sobre isto, em Neemias 10, nesta noite, capítulo 10 do livro de Neemias no Velho Testamento. E antes de eu ler esse capítulo, eu quero recordar um verso que expressa
a mensagem do livro de Neemias, ou uma lição relacionada à mensagem dele, que é muito prática e necessária a mim e a você. E este verso é o verso 3 do capítulo 6, quando temos as palavras de Neemias da seguinte forma: estou executando um grande projeto e não posso descer. Neemias, ao chegar em Jerusalém, reconstruir as muralhas, encontrou oposições tremendas e ele precisou enfrentá-las. Governadores e povos da vizinhança não tinham interesse no reerguimento de Jerusalém. Interesses políticos, econômicos, queriam ver aquilo parado. E Neemias, então, precisou enfrentar as oposições. E eles tentaram de diversas formas levar Neemias a abandonar o projeto. Tentaram, não conseguiram. Mas uma das tentativas foi enviar uma comissão a ele, convidando ele para um grande encontro num lugar distante de Jerusalém, a fim de negociar a questão. E a comissão chega para falar com Neemias, convidar para essa negociação. Neemias está lá em cima nas muralhas, está ocupado. E Neemias também sabia que eles tinham má intenção, possivelmente uma tentativa de assassiná-lo se ele fosse para longe. E ele responde para eles: estou executando um grande projeto e não posso descer. Neemias, vamos, somos mensageiros, um encontro, vamos acertar as coisas, vamos para a obra aí por um tempo, vamos viajar, vamos até aquela localidade por alguns dias. Não vou. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Se Deus está executando um grande projeto na sua vida em Cristo, meu irmão, que nada o faça descer. Muitos convites virão, muitos ataques sutis chegarão, até mesmo pela parentela e pelo mundo, e que você esteja atento e nada permita que o projeto seja interrompido, atrapalhado, nada o faça descer. Convicção. Muito bem, nós vamos focar no capítulo 10, mas eu quero ler com você, antes do capítulo 10, alguns textos anteriores que nos ajudarão a apreciar melhor o capítulo 10. Primeiro, no capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 3. De 1 a 3 no capítulo 8. Depois das muralhas prontas, agora constituir a comunidade da fé, Jerusalém, a cidade do Senhor. E Neemias e o povo estão trabalhando para isso. Então diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalados em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então o povo, querendo ouvir a palavra de Deus que tinham naqueles dias. Agora no capítulo 9, também do verso 1 até o verso 3. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. E aqui nesses versos nós temos agora então não somente a leitura do livro, mas o impacto que essa leitura causou neles. Eles se vestiram de pano de saco e puseram terra sobre a cabeça, expressões de humildade e quebrantamento. E diz aqui que eles confessaram seus pecados, diz isso no verso 2 e diz no verso 3 novamente, confessando os seus pecados e adorando o Senhor. Então o livro levou o povo à confissão e ao quebrantamento. O encontro com a palavra de Deus assim fez.
E agora então, no capítulo 10, e na verdade precisamos começar com o último verso do capítulo 9, verso 38, que faz parte praticamente do capítulo 10. Vamos ler o texto desta noite, começando então em 9:38, indo ao capítulo 10. Vou ler a palavra de Deus, que a palavra de Deus chega ao seu coração e encontra uma porta aberta. Diz assim a palavra narrativa: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então diz o verso, em vista disso tudo. Isso tudo o quê? A leitura da palavra, a confissão, o quebrantamento. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Capítulo 10, verso 1, esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, e Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, e continua listando aqui então esses líderes civis que primeiramente assinaram. E depois no verso 8 diz, esses eram os sacerdotes, e então tem a citação dos sacerdotes acima também na sua liderança civil. Agora, dos levitas, verso 9, dos levitas, e lista o nome dos levitas. Levitas eram pessoas de atividade também no templo religiosa, mas auxiliares ali, não eram sacerdotes. Eles também, então, assinaram o acordo. E o verso 14 diz que também assinaram quem? Os líderes do povo. E lista aqui essas lideranças das famílias. Também os líderes das famílias assinaram, líderes do povo ali. E o restante do povo, no verso 28, diz, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E
traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote, descendente de Arão, acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Até aí. É dito que a sociedade e a cultura brasileira são intuitivas e não pactual. Em outras palavras, quando vamos fazer alguma coisa, nos ajuntamos, vamos fazer, há um entusiasmo e ficamos contentes. E se alguém perguntar, mas como é que vai ser aquilo? Então respondemos, isso a gente vê quando chega a hora, depois a gente resolve. Nós somos avessos, nos dito, a ser pactual, a concordarmos primeiramente como vamos fazer as coisas, de que modo e como serão as coisas à frente. Nós vamos como nós achamos e sentimos que deve ir indo. E isto nos traz muitos problemas. Nos aponta, sim, que há lados positivos para isto, mas também há lados negativos e são grandes as consequências. E aqueles problemas todos que nós conhecemos, no decorrer da história surge todo tipo de conflito e nós ficamos para cá e para lá tentando resolver. Por que não conversamos antes, não concordamos antes sobre as coisas? Mas quando nós lemos o povo de Israel, nós encontramos aqui particularmente, em outros lugares também, mas aqui em particular, e na palavra de Deus toda, a figura do pacto. Um povo que pactua. E eu creio que, se não vamos deixar nosso lado intuitivo, próprio nosso, poderemos crescer um pouco mais no lado pactual. De qualquer forma, na caminhada com Deus, o aspecto pactual é fundamental. Deus se manifesta e relaciona com o seu povo no Velho Testamento e no Novo também, de uma forma pactual. Pactuar não é criar um sistema legalista. Aliás, nós mesmos, povos, vamos dizer, de uma índole intuitiva, criamos códigos legalistas. E, aliás, isto cria uma série de problemas. Porque se o código legalista é fruto de muita intuição, não dá muito certo. E não vou discorrer sobre isso aqui, mas a verdade é que para um código legal funcionar bem, ele precisa ser fruto de pacto no povo. Isto é, primeiro vem o pacto. O pacto tem a ver com os valores. Pacto é uma questão de compromissos, posicionamentos, valores de amor e relacionamento e propósito, alvo, ideal. E aí o código legal vai refletir isto. Mas se não tem isto e vem um código legal em cima do intuitivo, é um problema lidar com o código legal. Enfim, pactuar não é um sistema legalista, legal. É uma questão de compromissos, posicionamentos, relacionamentos, de amor e ideal. Então, nós encontramos o povo de Israel aqui neste momento pactual. Fizeram um pacto. Diz aqui, fizemos um compromisso. Na verdade, a ideia é de um pacto. Deus, o nosso Deus de pacto, encontramos no Velho Testamento, mas quando chegamos ao Novo Testamento em Jesus Cristo, chegamos ao pacto final, o ápice da história da salvação com o pacto dos pactos. Na verdade, em Cristo, Deus pactuou conosco. E porque Ele pactuou conosco em Cristo, nós podemos pactuar com Ele. É um pacto que nasce com Deus e depende de Deus.
Mas porque nasce com Deus e porque podemos depender de Deus em Cristo, nós podemos então também responder em pacto. Jesus, na última ceia, naquela noite antes da sua paixão, ele toma o cálice e o que ele diz: este é meu sangue da nova aliança. Outra palavra para pacto, aliança. Este é meu sangue da nova aliança, o pacto de Deus provido em Cristo Jesus. Um pacto onde então no sangue Deus garante esse pacto plenamente por graça e misericórdia. Porque se dependesse o pacto dele ir em frente em ter a responsabilidade e o cumprimento pelos dois lados, nós não teríamos nenhuma chance na nossa caminhada com Deus. Porque nós haveríamos de falhar em nosso lado e nossa parte, e o pacto cairia por terra. Mas este pacto em Cristo é o pacto onde Deus assegura que este pacto irá em frente, porque é no sangue de Jesus Cristo. Este cálice é o meu sangue da nova aliança, o novo pacto. Então nós somos o povo de pacto, somos o povo de um Deus que pactua conosco, e nós lemos aqui em Neemias ainda a história da salvação desenrolando através de Israel, reconstruir então da história da salvação através do resgate e reedificação de Jerusalém e o povo de Israel, para então tudo se cumprir em Jesus Cristo. Lá está Neemias nesse estágio. Nós já estamos agora no cumprimento em Cristo Jesus, quando então a finalidade de tudo isto acontece através do pacto de Deus conosco em Cristo Jesus. Enfim, nós em Cristo somos um povo do pacto de Deus conosco, e isto mais uma vez é em Cristo. E quando nós lemos então esse texto de um tempo anterior, lá atrás, o que é que esse texto tem para nós? Há tanto aqui sobre pactos anteriores, daqueles dias, daquela época, que não liga-se a nós, era para o povo ali antes de Cristo. O que é que esse texto tem para nós? Tem sim a mensagem: pactue com Deus. Eu e você precisamos aprender isto, e se aprendermos isto, será uma grande ferramenta para crescermos na nossa vida e experimentarmos mais da edificação do Senhor em nossas vidas. Aprendemos com eles a atitude do pacto, de caminharmos como um povo pactuado. A verdade é que nós confessamos a Cristo um dia. Nós reconhecemos que somos pecadores, ou que éramos pecadores, mas somos ainda. Nós reconhecemos nossa necessidade da graça e misericórdia de Deus, e entendemos que poderíamos chegar à presença de Deus e estarmos relacionados com Ele, então pactuados, somente mediante a cruz. Quando Deus então ali em Cristo pagou o preço para que pudéssemos sermos perdoados e pudéssemos andar com Ele, estarmos pactuados com Ele. Deus estendeu a nós o pacto um dia, pela nossa confissão, nosso quebrantamento, nosso clamor por perdão, nossa dependência de Deus, nossa confiança no pacto de Deus em Cristo Jesus, e nos entregamos a isto. Mas é preciso lembrar então que a sua confissão deve levar a posicionamentos. Toda confissão entendida biblicamente deve levar a posicionamentos. No capítulo 8 nós lemos o encontro deles com a palavra de Deus. Muralhas prontas, comunidade reunida. Como é que vamos formar uma comunidade? Porque só muralhas não formam comunidade. Só colocar gente dentro dos muros não quer dizer que temos uma comunidade. Essa é uma das dificuldades que nós temos em nossas cidades. Nós não estamos realmente pactuados. Muitos problemas e não são resolvidos porque não há um pacto. Como fazer? Que tipo de pacto será esse? Diz o povo: traga o livro. Nós seremos a comunidade do livro. O livro de Deus, a palavra de Deus, será então o elo que nos edificará como comunidade. No capítulo 9 nós temos a reação deles diante do livro. Perceberam como seus antepassados erraram e levou àquela consequência do exílio. Mas não somente reconhecer os erros dos seus antepassados, mas como deles também. Confessamos os nossos pecados. Enfim, um quebrantamento. Eu não li, mas você pode ler no capítulo 9, é um grande choro, inclusive. Mas eu li que eles colocaram um pano de saco, jejuaram, areia sobre a cabeça, que falava reconhecimento de que eles são pó. Não são deuses, foram criados do pó,
o orgulho humano caindo por terra, enfim, momento de quebrantamento, de confissão de pecados. O problema é quando há essas confissões todas e para por aí. Não é a confissão bíblica ainda. A confissão bíblica leva a posicionamentos, a compromissos, a pacto. Eles, depois de se encontrar com o livro, depois de confessar os pecados, fizeram o quê? Diz a narrativa no verso 38 do capítulo 9, em vista de tudo isto, estamos fazendo um acordo, um pacto por escrito. Por escrito, listado, objetivo, é isso, isso, isso. Definido, é isso, isso, isso. Não somente a confissão leva a posicionamentos, mas leva a posicionamentos concretos, definidos. Eu vou servir mais a Deus. Isso é bom e deve-se dizer isto. Mas, como vai acontecer isso? Em que áreas? Seja definido, seja objetivo. O chamado na graça é o chamado do perdão imerecido, absoluto, que Deus concede. Mas é também esse perdão e esse chamado gracioso que nos transforma e nos leva a algo mais, a tomarmos novos posicionamentos para a nova vida, do novo nascimento. Então, a sua confissão em Cristo, no Novo Testamento, deve levar a posicionamentos novos, diferentes. E é saudável termos de forma muito clara na minha vida isto vai mudar, vai ser diferente, vou me comprometer com isto. E eles fizeram isto de forma pública. E o pacto com Deus, na minha vida e na sua, também deve ser algo que nasce no meu interior, mas se manifesta, é assumido publicamente. Passa a ser testemunho e testemunhado por aqueles que estão à nossa volta. Confissão que leva a posicionamento. E é interessante notar que os primeiros a assinarem aqui foram os líderes. Os líderes. Inclusive Neemias, o governador, foi o primeiro a assinar. Começou com Neemias. Espero que na sua casa, aquele que é o líder seja o primeiro a assumir pactos com Deus. De como vamos viver para Ele, servindo Ele que nos chamou na sua graça, a esse Deus em Cristo que fizemos a confissão. Nós vamos viver como agora dentro desta casa. E dentro da igreja também trabalhamos assim. Nós verificamos que os pastores desta igreja sejam os primeiros a caminharem bem nos compromissos. E depois o conselho da mesma forma. Mas para quê? Para que todo o povo possa fazer o mesmo. Porque se não começa com a liderança, não vai acontecer no povo. Porque diz o verso 28 que todo o povo assumiu o pacto com suas mulheres e com seus filhos e filhas, capazes de entender. Qual seria a idade capaz de entender aqui? Enfim, um pacto que passa por todos. Pactue com Deus. Sua confissão deve levar a posicionamentos claros, definidos, objetivos. Eu preciso caminhar assim, aqui, assim, aqui, ali, assim, aqui, nesta área, assim, assim. E seja isto visível. Pactue com Deus. Como é que é esse pacto? Quando eu me pactuo com Deus? Se fui transformado em Cristo pela graça, isto vai me dar atitudes e comportamentos e pensamentos diferentes daqueles que eu tinha antes. E quais eram esses pensamentos antes? Qual era a forma deles? Era a forma do mundo. Então, pactue com Deus como? Posicione-se distinguindo-se do mundo. Aqui há uma série de coisas que eles assumiram, compromissos no pacto, que pertenciam à lei, lá se aplicava ao povo de Israel, mas há aqui essências que se aplicam a nós. É interessante a questão do casamento, de não dar seus filhos para se casarem com estrangeiros. Seria esta uma atitude racista? Não.
No Velho Testamento, Deus, pelo contrário, ensina o povo de Israel a acolher o estrangeiro. A questão que Deus advertiu sempre e de forma prática se comprovou que Deus estava certo é o seguinte: os povos à volta de Israel, Israel foi formado por Deus para ser um testemunho diante das nações. Por quê? As nações, os povos estavam longe de Deus no que chamava-se, ou nós chamamos de paganismo, idolatria, e das coisas mais terríveis, religiões terríveis. Nós não imaginamos como era o mundo sem a luz do Senhor. Cultos a deuses que inclusive envolvia sacrifício de bebês. E Deus falava que essas coisas eram abominações diante dele. E ele advertia o seguinte: casando-se com os outros povos, vocês vão deixar de ser a nação luz, a luz para as nações. Porque no casamento vocês vão acabar sendo influenciados. O voto conjugal, a vida conjugal é muito íntima e um se envolve muito com o outro, a tal ponto, tal profundidade, que alguma influência acaba acontecendo. E na história de Israel, toda vez que eles casaram, realmente deixaram de ser luz para as nações, e ao invés disso começaram-se a juntar as nações nos seus cultos pagãos, idólatras e de sacrifício inclusive, e orgias. Eles foram para o exílio, este exílio para a Babilônia, por causa disto. Tinham entrado em cultos idólatras terríveis, contaminados pelos outros povos, ao invés de serem luz, estavam recebendo as trevas. Então era um princípio do Velho Testamento, essa questão do casamento. A questão que nós temos aqui, quando nós pactuamos com Deus, é o seguinte: Jesus nos envia para o mundo. Ele ora na sua oração sacerdotal, João 17, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. O que é que nós temos de lição para nós? É verdade que há lições aqui para pensarmos em termos de um casamento, um jovem, solteiro, cristão, deve pensar muito sobre a lição aqui, o princípio embutido aqui. Mas, no geral, a pergunta que fica a nós é o seguinte: influenciar ou ser influenciado? Posso participar de tal atividade, de tal grupo ou não? A pergunta é essa. Quando você está nesse grupo, você está influenciando, sendo luz para o grupo, ou o grupo está lhe influenciando e lhe silenciando? Essa é a fórmula para decidir. Mas o que é dito aqui, então, nesse pacto é o seguinte: eu haverei sempre de ser o influenciador e nunca o influenciado. E procurarei me constituir sempre como família e casamento, de uma forma que seja luz para aqueles que estão à nossa volta. Temos aqui a ideia do comércio no sábado. Nós não guardamos o sábado conforme a lei, mas aqui havia ali, não é, os estrangeiros em volta, e os estrangeiros não pertenciam ao povo de Israel, não adotavam a lei de Deus, do pacto da época, e eles comercializavam no sábado, enquanto os judeus deviam guardar um tempo de descanso e restauração no sábado. E eles negociavam. E eles votam não negociar com os povos que vinham a Jerusalém ali, fazer feira, não vamos comprar deles. Nós precisamos pactuar com Deus, que as prioridades nossas com Deus estão acima de vantagens imediatas, financeiras ou qualquer outra. Você tem esse pacto na sua vida profissional, financeira e em outras questões, carreira profissional. É muito fácil se vender pelos interesses imediatistas. E não queremos pagar o preço. Eles poderiam comprar no sábado, havia vantagem, talvez poderiam vender também no sábado, mas estavam prontos a ter aparente prejuízo para ficar com as prioridades pactuais do Senhor. E depois o aspecto da misericórdia: cancelaremos dívidas a cada 7 anos, um ano de descanso, recuperação da terra. Hoje em dia, época aqui da ecologia e do verde, algo tão necessário, fala-se da terra abusada. Eles tinham este pacto de descanso da terra, mas também faziam um cancelamento de dívidas. O que havia ali? O espírito de misericórdia, entre outras coisas.
Também nós encontramos aqui esta questão de prestação de contas, transparência e honestidade, porque quando eles saem recolher o dízimo, diz que junto com os levitas, um sacerdote descendente de Arão acompanharia os levitas. Esta prestação de conta uns aos outros e ter a supervisão, transparência, algo que desapareceu daquilo que se chama igrejas por aí nos nossos dias. Enfim, este posicionamento que os distinguia dos caminhos do mundo. E vamos encontrar, inclusive, aqui a devoção no seu pacto. Vamos ser fiéis à devoção, ofertarmos de nós mesmos. Encontramos aqui eles se ofertando a eles mesmos, mas também das finanças, inclusive o princípio do dízimo, aqui também, neles e praticado por eles neste pacto. Essa devoção. Aliás, alguns, às vezes, fazem oposição ao princípio do dízimo. Eu penso que ele é extra-lei do Velho Testamento, que se aplicava a Israel, porque encontra o dízimo lá em Gênesis, com Jacó e Abraão. Estamos falando ali, não é, de séculos antes de Moisés e da lei. Mas, de qualquer forma, quando se diz que o dízimo é do Velho Testamento, se você ler este capítulo, você vai ver que eles faziam um pouquinho mais do que o dízimo. Você leu tudo? Enfim, ofertavam de si mesmos. E o que aprendemos em termos de pacto para nós, duas coisas, finalmente: zelo para aquilo que é do Senhor. Não negligenciaremos, termina o capítulo 10, não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Esse negligenciar, essa falta de zelo, essa forma um tanto quanto relaxada de levar as coisas do Senhor. Mas aqui envolve a igreja, poderíamos transferir para a igreja, sim, porque o templo do nosso Deus em Cristo não é mais o prédio que havia em Jerusalém, mas o povo de Deus, a obra de Deus que Deus está realizando através do seu povo, a igreja. Enfim, pactue com Deus, posicione-se, distinguindo-se do mundo, mas assuma seus compromissos na graça, seus posicionamentos na graça. É muito importante entendermos isto. Pactue com Deus, assumindo seus posicionamentos na graça. Por que pacto? Porque eu pactuaria. Deus pactuou comigo já, na graça em Cristo. Este cálice é o sangue da nova aliança, do novo pacto. O sangue de Cristo derramado na cruz, Ele morreu a nossa morte. Deus pagou todo o preço para que eu pudesse estar pactuado com Ele. Ele garante então na cruz o pacto, apesar das minhas falhas. Então, é preciso entender que nós devemos pactuar com Deus em nossas vidas, não para merecer Deus, mas porque Ele já o resgatou gratuitamente, graciosamente, louvado seja o Senhor. Porque Ele me amou primeiro, eu respondo então com uma vida de devoção, pactuado com Ele, de forma muito concreta, objetiva, vendo como é que eu ando aqui, ali, nesta área, naquela área da minha vida. Não para merecer Deus, mas porque Ele já o resgatou na graça em Cristo. Porque pactuar, posicionamentos na graça, não para barganhar com Deus, mas para responder em gratidão. Deus me amou, Deus me resgatou, Deus me salvou, o meu Deus cuida de mim, então eu respondo diante dEle, com os meus propósitos aqui, ali. Não para barganhar. É preciso prestar muita atenção. Não é pecado nem anticristão, nós temos nossos propósitos e nossos pactos com Deus. Existe hoje no chamado mundo evangélico, que é uma coisa complicada e distorcida nos nossos dias, uma teologia chamada teologia da prosperidade, que barganha com Deus. Pactuar com Deus à luz do Novo Testamento, na graça, não é isso. É a minha resposta a um Deus que já pactou comigo na graça em Cristo e garante o pacto. E agora, a minha parte, eu respondo numa nova vida em posicionamentos e atitudes. Assuma seus posicionamentos na graça. Não é impor algo a Deus. Eu vou fazer isso, então Deus tem que fazer isso também.
Isto não é na graça. Não é impor a Deus, pactuar, mas estar na dependência de Deus. Esse é o pacto na graça. Meus propósitos de fidelidade, de ser disciplinado nisso e naquilo, como resposta da minha dependência de Deus. Na teologia da prosperidade é a imposição. Deus está obrigado a fazer isso se você fizer isso, isso. Se vier na nossa igreja e fizer isso, isso, Deus está obrigado a fazer isso, isso. Essa é a pregação, é a teologia da prosperidade, que não é a bíblica, não é a nossa. Mas isso quer dizer que não podemos ter propósitos, pactos diante de Deus? Não, podemos, é bíblico. Mas assuma seus posicionamentos, faça os seus pactos com Deus na graça, confiando no poder, na direção dEle. Edificar, crescer em edificação na presença de Deus, olharmos onde precisamos corrigir, onde precisamos de novas posturas, em confissão diante do Senhor, confiando na graça dEle, em gratidão e dependência, colocarmos diante dEle propósitos de fidelidade, de caminhar melhor na devoção, na oração, na vida profissional, na vida familiar, lá na minha casa. E se eu sou líder, ou sob a minha liderança, então levar toda a comunidade ali a propósitos de um lar no Senhor, e na minha vida com a igreja, e na minha vida do dizimar, do ofertar, e na minha vida em termos de ética, falar a verdade, ser honesto. E daí por diante, ó Deus, aqui eu vou tomar esse propósito, aqui eu vou fazer assim, na tua graça que me amou em Cristo, na dependência do Senhor, vou ser correto nisto, vou mudar ali o jeito de ser, pactuar com Deus, caminho para a edificação. Deus quer levá-lo mais longe. Olhe onde você precisa caminhar e entre sempre em pactos e assuma compromissos, propósitos com Deus na graça dEle. E Deus vai levá-lo mais longe e mais longe. Que o Senhor faça assim com cada vida aqui. Vamos orar.